E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar como nós vamos colocar mais dispositivos dentro do Lightburn. Por exemplo, eu tenho uma split que já está instalada aqui, que ela chama Split Fiber, que é a modelo Split, máquina Fiber de 50 watts, só que com lente de 200 por 200. Então, eu tenho aqui uma lente, que é a 200 por 200. Aí eu tenho uma outra lente aqui, que é a 300 por 300. E, por último, a lente de 110 por 110. Então, eu tenho três lentes. O que acontece? Por que eu tenho três lentes? A lente, por exemplo, de 200mm é uma lente bastante usada. Muitas máquinas já vêm com essa lente de 200mm. Então, é uma lente que acaba ela sendo universal. Ela tem uma boa área de trabalho, quer dizer, 200 por 200mm, e ela entrega uma capacidade boa de potência na hora de fazer uma gravação, um corte, enfim. Só que, por exemplo, em alguns casos, você precisa de uma gravação um pouco maior que 200 por 200. Às vezes, você vai fazer uma placa comemorativa, por exemplo. Aí, uma lente de 300 por 300, aqui, roxinha, padrão comunidade profissão laser, ela vai entregar para você uma área maior de trabalho. Porém, quando a área é maior de trabalho, a distância focal acaba sendo maior. Então, por exemplo, esta lente aqui, que ela é 300 por 300, ela tem uma distância focal de 420mm. Já comparando com a lente de 110 por 110, ela tem uma distância de 163 milímetros. Então significa o quê? Que essa lente ela vai ficar mais próximo da onde vai gravar. E essa lente ela vai ficar mais alta, ok? Então, o que acontece? Essa eu tenho uma área maior e essa aqui embaixo eu tenho uma área menor. 300 por 300, 110 por 110. Essa que está mais longe, você perde um pouco de potência, vamos falar assim, porque ela está mais longe. A que está mais próximo, eu tenho um pouco mais de potência, vamos dizer assim, a máquina entrega 100% de potência para que está ali embaixo, mais próximo, só para entendimento, tá, galera? Então, o que acontece? Por que isso é importante? Então vamos lá. Às vezes você tem um equipamento e você é um Oribs, por exemplo. Um Oribs ele faz peças pequenas, menor que 110 por 110 e precisa fazer cortes, rebaixos, fotogravações, enfim. E você precisa que a máquina entregue 100% de potência para você ganhar velocidade. Então você vai trabalhar com uma lente de 100%. Então a aplicação ela pede uma lente menor que você entregue mais potência. Você faz várias placas comemorativas, você precisa fazer áreas maiores de gravação. Você vai usar a lente de 300 por 300. E aí você não precisa, por exemplo, ter o máximo de potência, mas você precisa de uma área menor. E uma lente intermediária, e você tem uma boa potência, vamos falar assim, e uma boa área. Então eu tenho três lentes. Aí cada hora que eu vou trocar essa lente, eu tenho que configurar a minha máquina. Só que qual é a grande sacada? A grande sacada é você já deixar isso configurado e pronto para na hora que você for, por exemplo, fazer uma gravação que você precisa trocar sua lente, você chama o dispositivo que já está configurado para aquela lente. Então, no EZCAD, você tem que, por exemplo, como que você faria no EZCAD? Você coloca, por exemplo, o EZCAD em uma pasta, configura aquele EZCAD com um atalho para a área de trabalho, onde ele vai já abrir o EZCAD, e aquele EZCAD você configura ele, por exemplo, para lente de 110 para 110. Aí você copia toda aquela pasta do EZCAD, manda para uma nova pasta, cria uma nova pasta, aí você faz um atalho para a área de trabalho, para essa segunda pasta, e nessa segunda pasta você vai pegar e você vai configurar o EZCAD para a lente de 200 por 200. Então você já tem dois. E aí a lente de 300 por 300 é a mesma coisa. Então você vai ter três atalhos na área de trabalho, cada um com um nome, e cada um vai puxar dentro de uma pasta que vai estar instalado, por exemplo, 3 vezes o seu EZCAD. Se, por exemplo, você tem um notebook e o seu notebook, às vezes você pluga ele numa máquina, depois pluga na outra, plugo numa máquina de 30 watts, depois eu plugo numa máquina de 50, aí você tem que repetir tudo isso, por exemplo, para de 50, se você fez na de 30, ou vice-versa. Se você pluga, por exemplo, o seu notebook numa Galvo CO2,
Você teria que criar uma outra pasta instalando ele para trabalhar com a Galvo CO2. Já no Lightburn, você cria dispositivos. Então você não precisa ficar instalando ele, criando várias pastas, nomeando, não. Você cria dispositivos. Ele já foi pensado para isso na hora de ser desenvolvido, ele já foi pensado para criar esse dispositivo. Você cria o dispositivo, fala qual o tamanho que é a área de trabalho e depois nós vamos lá e configuramos esse dispositivo, ok? Muito simples, muito prático. E aí você vai só trocando o dispositivo. E aí você pode colocar quantos quiser. Por exemplo, eu posso colocar várias lentes na máquina de 30 watts, várias lentes na máquina de 20 watts, de 50 watts, de 100 watts, enfim. Qual equipamento você tiver, você vai criando os dispositivos e vai jogando no Lightburn. Então essa é uma grande vantagem do Lightburn. Então, bora lá para entender como funciona isso. É muito simples. É a mesma coisa como se fosse encontrar a primeira vez o seu equipamento. O seu equipamento tanto plugado ele na máquina e o equipamento ligado, por exemplo, eu pluguei a minha máquina split ao notebook e a máquina está ligado, você entra em dispositivos, veja que eu já tenho instalado um aqui, ó, Split Fiber 50 watts, lente de 200 por 200, ok? Você pode colocar aqui encontrar o meu laser. Você vai em avançar e o Lightburn ele vai tentar pela porta, né, pela porta do USB que está plugado o seu dispositivo, ele vai tentar encontrar. No meu caso não encontrou, eu já deixei a minha máquina desligada, por quê? Porque eu quero fazer ele manualmente junto com vocês, ok? Então vamos supor que a de vocês não encontraram também. Então onde que eu vou? Eu vou nesse carinha aqui, que é o JCZ Fiber, ok? Esse daqui é o nome da placa controladora da Fiber. As maiorias das placas são todas essa daqui. Eu não vejo nenhuma outro nome aqui. Enfim, tá aqui a placa controladora. Uma vez selecionada a placa controladora, Next. Aqui ele está perguntando se eu quero importar configurações do EZCAD. Eu não vou importar nada. Next. Aqui eu vou escolher o nome da máquina. Para ficar meio que padrão aqui, ó, eu vou colocar Split. No meu caso, tá? E vocês escolhem o nome que for melhor para vocês. Underline Fiber, underline 50 watts, underline 110, underline 110. E aí eu vim aqui e coloco minha área de trabalho. 110 por 110. Então eu coloquei o nome e a área de trabalho. Next. Aqui ele já está falando que a máquina já está com o nome, a área de trabalho, comunicação USB. Está perguntando se eu já terminei, está mostrando um resumo. E eu vou em Finish. Já apareceu aqui. E eu vou fazer isso novamente para 300 por 300. Então eu já tenho aqui as 3 máquinas. Ok? Então aqui, ó, eu tenho primeira, segunda, terceira, ok? No vídeo anterior a esse daqui, eu mostrei como que faz a configuração da área de trabalho. Então, o que precisa ser feito agora? Precisa selecionar o dispositivo de 110 por 110, fazer a configuração no 110 por 110. Selecionar o dispositivo 200 por 200, fazer a configuração da área de trabalho na 200 por 200. Selecionar o dispositivo 300 por 300 e fazer a configuração no 300 por 300. Lembre-se, muito importante, a cada configuração que vocês vão fazer, vocês precisam deixar pronto a colimação do equipamento. Então, eu vou fazer no dispositivo 110 por 110. Eu vou colimar ele, deixar ele na altura que ele vai estar gravando ali, e aí eu faço o ajuste e a calibração da área de trabalho. 200 por 200, troco a lente, calibro, troco a lente, faço a calibração no 300 por 300 da colimação e ajusto a área de trabalho nas 3 lentes. Feito isso, ele vai ficar salvo já nas 3 lentes, vai trocando o dispositivo. Fernando, como que eu troco o dispositivo? Entra no dispositivo, seleciona e dá OK. Então, pronto, dessa forma. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso de criar os dispositivos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a configuração do laser vermelho. Então, por exemplo, você coloca o seu objeto que você vai gravar e você manda mostrar ali o laser vermelho e aí você posiciona, né, para fazer a gravação, e quando manda gravar ele grava fora de onde estava o laser vermelho. Então eu vou mostrar como que nós fazemos esse ajuste do laser vermelho no Lightburn. É muito simples, muito rápido, mas precisa ser feito, e daí vai precisar ser feito, por exemplo, para as 3 lentes.
Ok? Então, um recado agora muito importante para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos igual a esse. É só clicar no botão, é rapidinho. Aproveita e já clica no botão de gostei, do joinha, para fortalecer o canal e esse vídeo poder chegar para mais pessoas que também estão querendo usar o Lightburn. Muito importante, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link da comunidade Profissão Laser. Lá nós temos vídeos também igual esses dentro da Hotmart, mas nós também temos lives falando, por exemplo, agora sobre o Lightburn. Então, clica lá, conheça a comunidade Profissão Laser. Eu espero encontrar vocês lá. Até a próxima, pessoal.